Que micro-organismos são uma ameaça, a gente já sabe. Bactérias, vírus, como o SARS-CoV-2, por exemplo, que matou mais de 15 milhões de pessoas no mundo todo. Isso é muito assustador. A humanidade sempre vive em guerra contra os vírus desde o começo. Às vezes milhões de pessoas morrem, como em guerras de verdade, mas no final nós sempre ganhamos. É verdade, criamos vacinas, tratamentos, antibióticos e mesmo sendo uma espécie vulnerável, estamos sobrevivendo aos desafios. Mas entre todas as ameaças, qual seria a pior? Fungos. Essa reação é muito comum. Fungos parecem ser inofensivos, mas tem espécies que não tentam te matar, mas sim controlar. Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo. Esse fungo viaja pelo corpo da formiga e toma conta de todo o seu organismo, para no final acabar controlando ela. Bom, ainda bem que ele só infecta formigas, né? Sim, fungos não sobrevivem em organismos com a temperatura acima de 34 graus. Atualmente, não há motivo para os fungos evoluírem e se adaptarem a temperaturas mais altas. Mas e se por acaso o mundo ficasse um pouco mais quente? Nos últimos 30 anos, por causa do aquecimento global, sobre uma das regiões do planeta. O ano de 2023 foi considerado o mais quente na história. E se isso realmente acontecer? Nós perdemos. Saindo da ficção, e se eu te dissesse que o apocalipse zumbi da série The Last of Us foi inspirado em um fungo real? Sim, um fungo de verdade, que transforma formigas em zumbis, e ele nem precisa invadir o cérebro delas pra isso. Biologicamente falando. Na série e no jogo The Last of Us, que eu nunca joguei, mas dizem que é maravilhoso, eu ainda tenho que jogar esse jogo. Yes! O mundo colapsa quando um fungo mutante começa a controlar seres humanos como se eles fossem marionetes. O nome desse fungo é Ophiocordyceps unilateralis. Mas isso não veio da cabeça dos roteiristas, isso veio da biologia. O Ophiocordyceps unilateralis é um fungo entomopatogênico, ou seja, um parasita que infecta insetos. Ele ataca formigas do gênero Camponotus, principalmente as formigas carpinteiras. Depois que a formiga é infectada, ela começa a agir de maneira estranha. Anda sem rumo, sofre convulsões e de repente ela tá lá escalando uma planta. Lá no alto da planta ela morde o verso de uma folha com tanta força que sua mandíbula trava. E esse é o famoso comportamento que a gente chama de mordida da morte. E assim que ela morde, os seus músculos começam a atrofiar. Os sarcômeros das fibras musculares são destruídos. Mitocôndrias e retículos sarcoplasmáticos somem. E todas essas estruturas são essenciais para o controle e a contração muscular. O que significa que ela perde o controle do seu próprio corpo, ficando presa ali para sempre. E o mais bizarro de tudo isso é que esse fungo não precisa nem invadir o cérebro delas para isso. Ele controla os movimentos pelos músculos através de substâncias químicas. E o que isso significa? Isso significa que ela pode estar consciente o tempo todo, vendo seu próprio corpo sendo manipulado. Eu sinceramente não sei o que é pior, ser tomada por um fungo e ele controlar todos os movimentos do meu corpo ou estar consciente que ele está fazendo isso. Depois que ela morre, o fungo começa a crescer por dentro do corpo da formiga. Ele vai se alimentando dos tecidos até que um estroma, que é uma estrutura alongada que vai sustentar o peritécio, brota de trás da cabeça da formiga. E aí começam os 3 estágios principais do ciclo reprodutivo do Ophiocordyceps. Primeiro estágio, a formiga morre. Segundo estágio, o estroma cresce. Terceiro estágio, o peritécio se forma no estroma. E é aqui onde os esporos sexuais do fungo são produzidos. E quando esses esporos se rompem, eles vão caindo até o chão e qualquer formiga que passar ali por baixo pode ser a próxima vítima. Se você tá gostando desse vídeo, curte ele aqui embaixo e já se inscreve pra não perder os próximos. Mas nem tudo é igual em todos os lugares. Na Tailândia, formigas sempre vão morrer presas em folhas, a exatamente 25 centímetros do solo voltadas pro sentido norte-noroeste. Já no Brasil, a mesma espécie de fungo manipula as formigas de um jeito diferente dependendo do tipo do ambiente. Se forem florestas tropicais, elas morrem grudadas em folhas. Mas se for em outros lugares, por exemplo, como em florestas temperadas, elas morrem presas em galhos, e tudo isso em alturas variadas. Vocês têm noção que isso significa que esse fungo se adapta ao comportamento da formiga e ao ambiente que ela vive? É muita inteligência para um fungo. Mas se a formiga morre e fica parada ali, com certeza tem algum bicho que chega para comer ela, né? Não, porque o fungo protege o corpo da formiga com uma camada de hifas, que são filamentos tubulares que estão presentes no corpo
corpo do fungo e são responsáveis por absorver nutrientes e garantir o seu desenvolvimento. Isso impede que bactérias ou até mesmo outros fungos tomem conta desse cadáver. Durante muito tempo, achava-se que o Ophiocordyceps unilateralis era uma única espécie. Mas hoje sabemos que ele é um complexo de várias espécies crípticas, cada uma adaptada a uma espécie de formiga. Calma, o que isso significa? Espécies crípticas é quando existe um grupo de organismos que são morfologicamente muito semelhantes, mas reprodutivamente isolados. Ou seja, o que a gente chama de Ophiocordyceps unilateralis pode, na verdade, ser centenas de espécies escondidas por aí. E considerando que existem milhares de espécies de formigas tropicais, estamos falando de milhares de fungos zumbis que ainda nem conhecemos? Na verdade, esse fungo é só a ponta do iceberg. Durante décadas, estimava-se que existissem entre 1 a 5 milhões de espécies de fungos no planeta. E disso tudo, apenas 7% é conhecido pela ciência. Só catalogamos cerca de 150 mil espécies até hoje, de uma estimativa de 5 milhões. E por quê? Porque há um universo oculto de fungos que estão associados a insetos, como o Ophiocordyceps, por exemplo. E muitos ainda nem foram descritos. A gente ainda nem descobriu. E aí você me pergunta, isso poderia acontecer com a gente? Na ficção, o Ophiocordyceps sofre uma mutação e começa a controlar humanos. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Cientificamente, isso é altamente improvável. Primeiro, não existe nenhum caso de Cordyceps ou qualquer outro fungo manipulando o comportamento de seres humanos. O Ophiocordyceps infecta formigas, isso porque ele coevoluiu com elas durante milhões de anos. Nenhum fungo conhecido hoje é capaz de invadir o cérebro humano e controlar o seu comportamento. Para um fungo conseguir fazer isso com a gente, ele teria que atravessar barreiras imunológicas, invadir tecidos humanos, sobreviver à nossa temperatura corporal e ainda por cima interagir com o nosso sistema nervoso. Ou seja, não é só esbarrar na gente que a gente vai virar zumbi. Mas isso não quer dizer que não exista perigo. A verdade é que os fungos já são uma ameaça silenciosa para nós. Mas eles não fazem ninguém sair por aí mordendo os outros. Na verdade, eles fazem até algo um pouco pior. Eles estão conseguindo invadir hospitais. E o melhor exemplo disso é um fungo que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas já é uma preocupação médica. O nome dele é Candida auris. Candida auris é um fungo emergente identificado pela primeira vez em 2009, lá no Japão. Desde então, ele causou surtos em diversos hospitais no mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele consegue sobreviver por semanas em superfícies, forma biofilmes resistentes e consegue crescer em temperaturas de até 42 graus Celsius. E isso é um baita problema, porque significa que ele é multiresistente. Na maioria dos casos, ele não responde ao fluconazol, que é um dos antifúngicos mais usados. E em outros casos, ele resiste aos antifúngicos mais potentes, como a anfotericina B e as equinocandinas. E uma coisa muito surreal é que um paciente pode estar infectado por 2 cepas diferentes desse fungo, com diferentes perfis de resistência. Em pacientes imunocomprometidos, a mortalidade pode chegar a 60% dos casos, e às vezes nem é detectado a tempo. A verdade é que a gente não está preparado para uma pandemia fúngica. Temos poucos medicamentos antifúngicos disponíveis, nenhuma vacina aprovada, e o diagnóstico costuma ser tardio ou até mesmo impreciso. A Organização Mundial da Saúde já publicou listas com os fungos mais perigosos para a saúde humana. E olha só, nenhum deles é o Ophiocordyceps, mas isso não significa que estamos seguros. Candida auris não transforma ninguém em zumbi, mas representa um alerta real. Fungos são capazes de evoluir, se adaptar ao calor, resistir a medicamentos e se espalhar. E ao contrário do que muita gente pensa, eles já são uma ameaça à saúde global. Fungos causam cerca de 80% das doenças em plantas e já foram responsáveis por declínios massivos em populações de animais silvestres, como os anfíbios, por exemplo, que são afetados por quitrídeos, que são fungos microscópicos que habitam ambientes aquáticos. E há um fator ainda mais preocupante: a adaptação ao calor. Com as mudanças climáticas, os fungos estão se tornando cada vez mais tolerantes a altas temperaturas, o que pode facilitar a infecção de mamíferos, como nós. Além disso, o uso excessivo de fungicidas na agricultura contribui para a seleção de fungos mais resistentes, como algumas espécies do gênero Aspergillus, por exemplo. O apocalipse zumbi talvez nunca aconteça, mas os fungos reais já estão batendo
na nossa porta. E se esse vídeo tá te deixando mais curioso sobre biologia, já se inscreve aqui no canal. Enquanto o Ophiocordyceps unilateralis nos fascina com a sua capacidade de manipular o comportamento de formigas, o Candida auris já desafia hospitais com a sua resistência silenciosa. Um controla músculos, o outro desafia remédios, ambos são fungos. E mostram que o reino fungi é um dos mais misteriosos e poderosos do planeta Terra. O reino fungi é muito mais do que um bolor no pão ou um cogumelo no risoto. Aliás, você sabia que o maior organismo do mundo é um fungo? Iludidos são aqueles que pensam que é uma baleia azul. O maior organismo do mundo é um fungo do gênero Armillaria ostoie, também conhecido como cogumelo de mel. Ele ocupa um espaço de cerca de 965 hectares, o que é equivalente a 1.665 campos de futebol, ou melhor, quase 10 quilômetros quadrados do solo. Na guerra contra os vírus, a gente aprendeu a se defender. Na guerra contra os fungos, talvez ela nem tenha começado ainda. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que um apocalipse fúngico é tão improvável assim? Ou ele já começou no ritmo lento e silencioso da evolução?